Nós vamos meditar agora na página 2 do nosso folheto sobre o valor de um sacerdote. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Podemos sentar para esta breve meditação antes da Santa Missa. Esse texto de quanto vale um sacerdote já é muito antigo. Todos acho que já conhecem, a maioria conhece. Mas hoje, como nós vamos falar sobre a Santa Missa, nós temos que meditar sobre cada um desses parágrafos, que são muito profundos e que mostram quanto vale um sacerdote. E nós, muitas vezes, estamos criticando os sacerdotes. Nossa Senhora disse várias vezes, já nunca falem mal de um sacerdote, rezem por ele. Quem critica um sacerdote comete um pecado grave. E a gente cai nesse erro muitas vezes. Que nós não temos noção de quem é o sacerdote. A gente nivela eles conosco. Não, eles são pessoas muito importantes. Então, a pergunta que fica, ao celebrar a missa, o sacerdote é maior que todas as celebridades da terra juntas? Essa é a resposta que nós queremos saber. Se ele é tão importante, que tamanho é essa importância dele? Quem tiver microfone, eu quero que leia uma dessas frases que está em negrito. Quando se pensa que nem a Virgem Maria Santíssima pôde fazer o que um sacerdote faz. Pode fazer o que um sacerdote faz. Nem a Nossa Senhora pode fazer o que um sacerdote faz. Vocês sabiam disso? Vocês têm noção? A gente se lembra disso? O sacerdote, no céu, ele é maior que Nossa Senhora. Então imaginem a catástrofe que é um sacerdote no inferno, que o julgamento deles será diferente do nosso. A responsabilidade que eles têm é muito grande. Certa ocasião um amigo me disse, não queira ser padre para não fazer e para não dizer o que tem que fazer e o que tem que dizer. É melhor não ser padre, se não cumprir aquilo para que ele foi consagrado e ordenado. Então, o simples fato de que Nossa Senhora não pode rezar a missa, nem consagrar, o sacerdote já é maior do que Nossa Senhora. Segunda frase. Quando se pensa que nem os anjos, nem os arcanjos, nem Miguel, nem Gabriel, nem Rafael, nem príncipe algum dos que venceram Lúcifer pode fazer o que um sacerdote faz. Complementando, né? Se Nossa Senhora não pode, nem qualquer um da corte celeste pode fazer o que um sacerdote faz. Outra frase. Quando se pensa que nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, realizou um milagre maior que a criação do mundo, com todos os seus esplendores, ao transformar o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue, para alimentar o pecador, e que este prodígio diante do qual se ajoelham os anjos e os homens, o sacerdote é capaz de repeti-lo todos os dias. Esse pensamento é muito profundo, e a gente não pensa nisso, né? Que na última ceia, Jesus realizou um milagre maior do que a criação do universo. Temos noção disso?
e que um sacerdote pode repetir isso todos os dias. Olha o poder desse sacerdote, do que tem um sacerdote. Então é muito importante nós rezarmos muito por eles. Nós aqui no Cidadãos do Infinito, há mais de 10 anos, nós rezamos todas as quintas-feiras a Passio Domini, a meditação pelos sacerdotes, onde nós intercedemos por todos os sacerdotes e em todas as situações que eles vivem hoje, sob essa dificuldade desse mundo que os engole, que os leva muitas vezes, porque falta oração por eles. Quem sabe a própria oração deles está faltando. Quando se pensa no outro milagre que somente o sacerdote é capaz de realizar, perdoar pecados, pois o que ele liga no fundo do seu humilde confessionário, Deus, obrigado por sua própria palavra, liga no céu, e o que ele desliga, no mesmo instante, o desliga a Deus. Esse é outro milagre que ninguém pode fazer, só o sacerdote pode fazer isso. Se nós tivermos a humildade de confessar e ter a contrição e o arrependimento dos nossos pecados, nós ficamos limpos, simplesmente pela bênção do sacerdote, que naquele momento, no confessionário, é o próprio Cristo que está ali. Ele está ali em persona Christi. Esse então a gente vai acumulando esses valores, essas potências que os sacerdotes têm, recebem na sua ordenação, que são muito grandes em relação a qualquer coisa que existe nesse mundo. Eles têm esse poder. Quando se pensa que o mundo morreria da pior fome se lhes chegasse a faltar esse pouquinho de pão e esse pouquinho de vinho. Essa frase, ela diz que no dia que não houver mais a Santa Missa, o demônio explode o mundo em 1 minuto. A Santa Missa segura tudo nesse mundo. Nós deveríamos ter, uma época se contava que nós tínhamos 400 mil sacerdotes no mundo. Nós sabemos que muitos estão abandonando, desertando, estão sendo engolidos pelo mundo, não estão mais preocupados com as suas promessas, com os seus votos. Nós temos que rezar muito por eles. Cada vez mais temos que rezar, porque nós não podemos ficar sem o sacerdote. Sem o sacerdote nós morremos de fome, como diz aqui. Essa fome que Jesus, do corpo e sangue de Jesus, que nos mantém a alma viva, porque se a nossa alma morre, nós morremos juntos. Quando se pensa que isso pode acontecer, porque estão faltando vocações sacerdotais. E quando isso acontecer, se estremerão os céus e se romperá a terra, como se a mão de Deus tivesse deixado de sustentá-la. E as pessoas gritarão de fome e angústia, e pedirão esse pão, e não haverá quem o dê. E lhes pedirão a absolvição de suas culpas, e não haverá quem as absolva. E assim morrerão com os olhos abertos no maior dos espantos. No maior dos espantos. Esse aqui é um prenúncio do aviso, né? Nós sabemos que na Bíblia fala do aviso, no Antigo Testamento, e Nossa Senhora tem falado pelo mundo afora, em muitos lugares, sobre a vinda próxima do aviso. Nesse aviso, haverá a iluminação das consciências. E aí muitas pessoas vão procurar o sacerdote para confessar, para receber a Eucaristia. E se não tiver sacerdotes para isso? Essa é
é o que aqui se tira dessa frase. Porque faltam vocações sacerdotais. Os seminários estão vazios, foram corrompidos. Os jovens que querem ser padres, eles se decepcionam quando chegam em muitos lugares, em muitos seminários. E hoje as vocações, a maioria das vocações são vocações adultas, de pessoas que já viveram o mundo. E elas buscam, de alguma forma, porque se decepcionaram com o mundo, e aí buscam uma forma de ajudar a salvar esse mundo que elas viveram e viram a podridão e querem ajudar a salvar. E mesmo assim, os seminários estão vazios. Muito pouca gente está lá. E como diz aqui o nosso bispo, os nossos sacerdotes estão velhos, estão com idade avançada, muitos já estão, né, lá na casa do Amparo Fraterno, né, encostados, outros doentes. Vamos continuar rezando por eles, também pelas vocações. Quando se pensa que um sacerdote é mais necessário que um presidente, mais que um militar, mais que um banqueiro, mais que um médico e mais que um professor, porque ele pode substituir a todos e ninguém pode substituí-lo. Bem pensada, essa reflexão mostra que ele está acima de qualquer autoridade nesse mundo, né? E nós temos noção, nós que somos mais antigos, nós sabemos que lá atrás a pessoa mais importante numa cidade era o padre, né? O padre era chamado para tudo, o padre tinha a palavra final. O padre, quando dizia do púlpito uma verdade, ninguém contestava. Aliás, quando ainda falavam a verdade, porque hoje dificilmente se fala mais o politicamente correto, aquelas coisas para agradar a todos, porque eles acham que se falar a verdade vai diminuir mais ainda, né, a presença de pessoas na igreja, quando é o contrário. Eu desafio a um sacerdote que ele fale a verdade para ver se a igreja dele não vai encher. É o contrário, mas eles pensam que não. Então eles pensam mais no social, muitos deles, e por isso nós precisamos rezar para que eles acordem, porque a importância deles é maior do que o presidente da República, é maior que um príncipe, que um rei, que um banqueiro, que qualquer pessoa poderosa nesse mundo, que se acham poderosos, que perante Deus, isso tudo não vale nada. Nós sabemos que o nosso julgamento, ele começa por uma pergunta que Jesus vai fazer para nós quando nós chegarmos lá com a nossa mala. O que tem dentro dessa mala? O que você trouxe de bagagem para cá? Quantas almas você ajudou a tirar do purgatório? Quantas pessoas, irmãos, você ajudou a converter lá na terra? Nós teremos essas respostas? Imaginem as perguntas para um sacerdote que recebe um rebanho na sua comunidade e Nossa Senhora diz, ai, se um deles se perderem. Ele é responsável, o sacerdote, por todos os seus paroquianos. Algum que se perca será cobrado do sacerdote. E de nós também. Nós que somos comunidade, somos igreja, nós também temos a obrigação de rezar por toda a comunidade, pelos sacerdotes, por toda a humanidade. Por isso que a oração ela muda tudo, né? A oração é muito importante. Sem a oração nós não nos ligamos, né, a Deus. E Deus precisa da oração, né? O mundo precisa. Quando se pensa que um sacerdote, quando celebra no altar, tem mais dignidade que um rei, que ele
não é apenas um símbolo, nem sequer um embaixador de Cristo, mas é o próprio Cristo quem está ali repetindo o maior milagre de Deus. É uma pena que hoje nós vemos muitos padres que se acham os animadores da missa, né? O sacerdote, quando ele entra, ele sai da sacristia e chega no altar, não é mais ele, é o próprio Cristo chegando no altar. Se nós pudermos ver isso, né? Nós vamos ter a oportunidade de ver um filme hoje, como o que acontece durante a Santa Missa. Quando o sacerdote entra no presbitério, não é mais ele que está ali, é o próprio Cristo. Né? E no ofertório, todas essas coisas que acontecem no ofertório, na consagração, nós vamos aprender hoje o que realmente acontece numa missa. Se nós pudéssemos ver o que se passa dentro de uma igreja na hora da Santa Missa, como o padre Royce tinha a graça de ver. Então, ele é o próprio Cristo que vem repetir o milagre. Nós vamos ver isso hoje. Quando se pensa nisso tudo, compreende-se o quanto se deve amar os sacerdotes, respeitá-los, fomentar as vocações, custear os estudos dos seminaristas e manter os seminários e noviciados. Nós já falamos, né, que nós devemos amar os sacerdotes e não criticá-los. Eles são pessoas acima, né? São acima de qualquer pessoa nesse mundo. Nós estamos vendo aqui, tudo que é dito aqui são verdades incontestáveis. E nós temos muitas vezes queixas, né, contra padres, né? Realmente, às vezes a gente não é bem atendido. Mesmo assim, nós devemos amá-los, respeitá-los e rezar por eles. Nossa Senhora pede isso há muito tempo, sempre pediu isso. Que não se critique um sacerdote nunca, mas se reze por ele, e muito menos se julgue ele, né? Que nós sempre temos a mania de ter uma trena no bolso. Eu não sei, aqui de repente tem gente que tem trena no bolso. E quem está com trena no bolso aí? Ninguém tem uma treninha no bolso? Não? Para medir as pessoas, né? Nós temos a medida, né? Jesus diz, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então, às vezes eu brinco sobre isso. A trena, nós todos temos ela no bolso, porque nós, inconscientemente, nós estamos medindo as coisas. Porque tudo nesse mundo é comparação. Isso aqui é branco porque isso aqui é amarelo, né? Isso aqui é baixo porque aquilo é alto, isso aqui é escuro porque aquilo é claro. Então, nós sempre estamos medindo as pessoas, os atos, as conversas. Essa medida, ela é muito perigosa. Então, quando se diz que até um santo peca 3 vezes por dia, 7 vezes por dia, imagina nós. Jesus até disse, quem diz que não tem pecado é mentiroso, que nós pecamos o tempo todo, nós estamos o tempo todo medindo. Aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me disse uma palavra errada, né? Aquele que não me atendeu, aquele que isso, aquele que aquilo. Nós fazemos listas todo dia de queixas, de murmuração, né? Isso é murmuração, e a murmuração é um pecado grave. Grave não, mas digamos assim, é um pecado que repetidamente se torna grave. Então, a Bíblia diz que a murmuração é uma praga. É uma praga que destrói casamentos. A murmuração é uma praga que destrói famílias. A murmuração é uma praga, uma doença que acaba com a comunidade. Nós, infelizmente, estamos vendo
aqui no nosso movimento de Schoenstatt, essa praga dentro do movimento. Que triste isso. Mas o demônio, ele não perde tempo. Ele quer botar fogo na igreja, né? Ele está conseguindo destruir muitas coisas. E nós damos ouvidos para ele. E aí nós escutamos ele e ficamos murmurando na volta. Fazendo, né? Dando ouvidos para o inimigo. E aí destrói amizades, ficam ressentimentos, fica ódio, fica raiva. E o demônio dá risada de nós, né? E nós pensamos que estamos fazendo o bem, porque nós temos o partido de A, ou de B, ou de C. E o demônio está dando risada da nossa cara, porque nós entramos na conversa dele. Essa é a murmuração, ela começa por um fato qualquer e vai se espalhando. E muitas vezes nós temos pessoas que passam o dia inteiro se queixando da vida, do mundo, de tudo. Isso é muito, muito ruim dentro de uma família, mesmo num casal. Então, por que nós voltamos a falar disso? Porque nós estávamos falando aqui de vocações, de sacerdotes, do seu papel. E nós precisamos continuar rezando muito pelos seminaristas e para que se despertem novas vocações. Né? Nós sabemos que os conventos estão vazios, não há quase mais vocações. E a gente às vezes pergunta para um sacerdote o motivo disso. Eles não sabem explicar. Eles também não sabem explicar. Alguns têm desculpas de todo tipo, mas a verdade é que falta oração, falta adoração. Né? Nós estamos fazendo um pouquinho da nossa parte, com quase 20 horas de adoração por semana aqui na comunidade. Nós fazemos adoração aos domingos, nos nossos cenáculos, durante praticamente 3 horas. Nas quartas-feiras, na nossa intercessão, mais 3 horas. Nas quintas-feiras, no Passio Domini, mais 2 horas. E nas sextas-feiras, 12 horas. Nós fazemos, então, em média, 20 horas de adoração por semana. E nós sabemos que depois da Santa Missa é a adoração eucarística que é de mais valia. O maior valor é da Santa Missa. Depois da Santa Missa é a adoração. Um católico deveria, pelo menos, adorar 1 hora por semana, pelo menos. E depois disso, a maior oração é o Santo Rosário. Então, essas 3 coisas são fundamentais no católico. Santa Missa, adoração e o Santo Rosário. Então, para finalizar esse pensamento, nós dizemos que o sacerdote, durante a hora que celebra diariamente, é muito mais importante que todas as celebridades da terra juntas e que todos os santos do céu, pois é Cristo mesmo sacrificando o seu corpo e seu sangue para alimentar o mundo e as almas.